Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para mais uma reflexão do nosso sábado. Continuando aí com os capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida. Que possamos rogar a Jesus nesse momento que nos ampare, nos inspire, que possamos refletir sobre os seus ensinamentos e possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, com muita alegria, muita perseverança, muito esforço da nossa parte. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que estão conectados conosco, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também aqueles que nos consideram adversários, né? Aqueles são muito importantes para nós. Bom, o capítulo que estamos hoje é o capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado de Semeadura. E Emmanuel escolhe para a nossa reflexão dessa noite o seguinte versículo que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: mas, tendo sido semeado, cresce. Bacana, né? Nós podemos observar que Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele usa o exemplo do campo, do plantio, da semeadura, para mostrar, para fazer uma semelhança, uma analogia com a nossa capacidade de agir, de criar e de semear em nossas relações de uma forma geral. Relações interpessoais, com o mundo, com a vida, de uma forma ampla. Sempre mostrando, Jesus sempre nos mostra que nos campos do mundo nós precisamos semear, cultivar boas sementes. Sementes de sentimentos nobres, de valores, de atitudes, de pensamentos que se materializam em comportamentos positivos, porque Jesus é luz, Jesus é sempre positivo. E lá, nessa parábola que Emmanuel retirou esse versículo, o versículo 32, que está no capítulo de Lucas, Jesus nos conta uma parábola. Deixa eu só abaixar. Jesus nos conta uma parábola, onde está inserido esse versículo, onde Jesus diz o seguinte, que o reino de Deus é assim como se fosse um homem que lançasse semente à terra. E esse homem dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Olha que interessante. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E continua Jesus na parábola. Aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então Jesus nos diz que nós poderíamos representar como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes, pelo menos as conhecidas naquela época, né? Não sei se hoje já descobriram uma semente menor, né? Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra.
Olha Jesus aí mais uma vez comparando a semeadura, né? Então Jesus nos mostra nessa parábola que o reino de Deus é o reino de amor. Como o próprio nome diz, é onde reina o amor. É como um homem que poderia, o homem da parábola, poderia ser qualquer um de nós que lançássemos a semente à terra e fôssemos dormir. Isto é, quando nós semeamos o bem, nós não precisamos nos preocupar. Podemos nos levantar na claridade ou nas sombras, no dia ou na noite, e vamos observar que a semente brotou e cresceu, e nem nós sabemos como, porque o bem, ele contagia, o bem se espalha, ele vibra, luz, em qualquer ambiente, em qualquer campo onde a semente for lançada. Mas esse fruto que a gente às vezes quer de imediato, que às vezes a gente quer fazer o bem já quer uma recompensa. Então, não é um bem, é uma troca, é um negócio, né? Esses frutos, ele pertence ao Senhor da vinha e vai dar folhas, flores, frutos para depois colhermos, não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus, né? O agricultor semeia, mas ele colhe no tempo de Deus, porque depende da natureza para que a colheita seja farta. O apóstolo Paulo tem uma fala fantástica sobre isso, que está lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, onde ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a plantação no bem é a nossa parte, plantar o bem, mas o crescimento, a hora que vai aparecer esses frutos, pertence a Deus. Agora, no nosso ritmo, na natureza humana, os frutos aparecem muitas vezes depois de muito tempo. Às vezes a gente nem sabe, nem se lembra mais do que nós fizemos que gerou aquela equivalência bondosa em qualquer lugar onde nós estamos, em qualquer tempo onde nós estamos. Porque muitas vezes nós precisamos amadurecer o espírito para compreender tudo isso. Para compreender que está tudo interligado no universo. Que esse tempo existe somente na nossa cabeça. Quantas vezes nós semeamos sementes do bem numa existência e vamos receber a equivalência desse bem plantado, que nós nem percebemos, em outras existências futuras. Quando a gente faz amigos, esses amigos muitas vezes aparecem em existências futuras, nos estendendo as mãos em agradecimento a alguma coisa que nós fizemos e nem nos lembramos. Porque o bem é assim, né? Ele só é o bem quando você faz sem nenhuma intenção de receber nada em troca. E quanto mais nós vamos amadurecendo, mais nós vamos conseguindo até selecionar as sementes que tem dentro de nós, em nosso espírito, né? Porque lá em nosso espírito estão todos os tipos de semente, nesse nível de evolução que nós nos encontramos. Tem sementes do bem, mas tem sementes ainda que trazem amargura. Então, sem esse amadurecimento espiritual, nós vamos semeando ao léu. Vamos semeando sementes do bem, do mal,
do joio que Jesus fala no Evangelho, né? Do trigo, sem nos preocuparmos muito com as colheitas, né? Esquecendo, o próprio Emmanuel diz que a semeadura é livre, podemos semear o que quisermos, né? Podemos semear o bem, podemos semear o mal, mas a colheita é sempre obrigatória. Nós vamos colher de uma forma equivalente à semente que lançamos. Não podemos querer lançar sementes de limão e colher laranja docinha, né? Semente de limão vai dar limão, azedo muitas vezes, né? Vamos nos esquecendo que, como diz Marcos, né? Nesse versículo que Emmanuel escolheu, tendo semeado, cresce. Então, se nós semeamos o bem, cresce. Mas se nós semearmos o mal, ele também vai vibrar, vai contagiar muitas almas, muitos espíritos que estão sintonizados nessa sementeira. Por isso, pessoal, a reencarnação é uma bênção, porque muitas vezes nós precisamos de mais de uma existência para conquistar esse amadurecimento, amadurecer o espírito, para conseguir escolher e semear somente sementes do bem. Agora, quando nós semeamos o bem, não vamos ficar preocupados em querer frutos imediatos, né? Não vamos, puxa vida, semeei o bem, fiz o bem e só recebi ingratidão, né? Então, não, quando a gente semeia o bem, não é para ficar pensando em receber nada em troca. Jesus semeou o bem por onde passou, por 3 anos ali, diretamente na sua mensagem, semeou o bem. E hoje, depois de mais de 2000 anos, a sua semeadura, a sua plantação ainda está dando frutos. E ainda tem muitos espíritos ingratos a Jesus, revoltados com Jesus, resistindo a Jesus. Mas Jesus semeou, não ficou parado esperando para ver os frutos. Ele sabia que esses frutos viriam e virão no tempo de Deus. Por isso Jesus ensinava e seguia. Qual era o campo que ele lançava suas sementes? O coração de todos nós, o coração dos homens, um solo árido, né? Para que não conseguisse germinar essa semente do bem imediatamente. Mas Jesus sabia que o tempo se encarregaria de fazer com que essas sementes frutificassem, que aparecessem folhas, flores e depois os frutos. Jesus ainda alerta nessa passagem que não importa o tamanho da semente que a gente lance no campo, porque uma minúscula semente, ele dá um exemplo aí da semente da mostarda, que é a menor semente da terra, como essas pequeninas sementes se transformam numa árvore frondosa, grande, aberta, onde pode nos abrigar sob as suas sombras. Em cada existência, pessoal, o Senhor vai nos fornecendo todos os recursos. O campo, né? O corpo físico, as ferramentas, o ambiente, mas as sementes que vamos lançar são escolhas nossas, né? Podemos semear na carne ou no espírito, como nos ensina o apóstolo Paulo, quando escreve ao Gálatas, né? Diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 6, versículo 8: quem semeia na carne, quem semeia na carne, na matéria,
pensando só nas coisas materiais, buscando as coisas exclusivamente materiais, colherá ingratidão, destruição, decepção, né? Porque tudo na terra passa. Mas quem semeia no Espírito, diz Paulo, no Espírito colherá para a vida eterna, né? Então nós podemos escolher que semente queremos semear, joio ou trigo, de acordo com a nossa vontade. E onde é que nós estamos guardando essas sementes? No celeiro do coração, no Espírito. É ali que nós estamos conservando essa semente. E vamos semeando livremente, à vontade, por onde passamos. E aí é que nós precisamos começar a observar que tipo de semente que estão guardados em nossos celeiros íntimos. Sementes de trigo. Jesus usa essa analogia do trigo e do joio. Estão dentro do nosso celeiro de semente de trigo, do pão que alimenta, que sacia a fome do ser, sementes do bem, do amor, ou sementes do joio, que se semearmos ela vai crescer também, mas em determinado momento, nessa vida ou em vidas futuras, quando amadurecida estivermos, nós vamos sentir a necessidade de ter que separar o trigo do joio, de ter que arrancar esse trigo, esse joio de dentro do nosso espírito. E conforme vamos nos conhecendo, nós vamos conseguindo selecionar essas sementes. E aí, olha para vocês verem como é importante esse amadurecimento. Quanto mais amadurecido, a gente já começa a selecionar antes de semear. Nós vamos descobrindo, olha, temos em nós muita semente de joio ainda, de sentimentos negativos, de vaidades, de orgulho, mas essas eu não vou semear, vou me esforçar para deixar ela aí um pouquinho reservada até eu conseguir eliminá-la definitivamente de nós. E assim a gente vai conseguindo eliminar esses sentimentos sem semeá-los, deixando apenas as sementes do trigo, do bem. Jesus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer-se é ir descobrindo tudo isso. As sementes de luz e de sombras que existem em nós. E quanto mais vamos nos conhecendo, nós vamos compreendendo que nós podemos eliminar essas sombras no nosso tempo, dentro das nossas possibilidades, porque não são fáceis, né? Nós vamos nos sentindo cada vez mais livres. Emmanuel, nesse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vem nos ajudar a clarear esse entendimento. Por isso ele escolhe esse versículo, mas tendo sido semeado, cresce. Então é natural nós verificarmos e compreender o que tem de substância. Emmanuel usa essa palavra lá. Verifique a substância que tem na semente que você traz dentro de si. Isso é, qual é a essência dos nossos pensamentos? Qual é a essência dos atos que praticamos? Até porque a substância, ela pode não coincidir com a aparência. Podemos ser uma fruta bonita por fora, mas por dentro estar podre, né? Cheia de bichos. Então, na aparência, nós podemos passar uma pessoa bondosa, mas intimamente ainda carregando pensamentos sombrios. Tem ajuda nisso? Claro que tem, né?
na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, questão 919A. O Espírito Santo Agostinho nos orienta o que ele fazia quando ele estava encarnado. E ele diz que, ao fim de cada dia, ele se perguntava: o que é que eu fiz nesse dia? Será que eu fiz alguma coisa que gerou alguma queixa contra mim? Será que eu fiz alguma coisa que magoou alguém? Que feriu alguém? Que eu, pensando nisso, eu tenha vergonha de dizer a quem quer que seja o que eu tenha feito? Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente faz cada coisa, né? Cada tropeção durante o dia, que na noite, quando a gente pensa, fala: meu pai, que vergonha, né? Que eu estou sentindo de mim mesmo, né? Então, Santo Agostinho falava isso, está lá no Livro dos Espíritos, né? E quando, diz Santo Agostinho, quando a gente ficar indeciso se a gente fez certo ou errado, pense, se a outra pessoa tivesse feito com você, como é que você se sentiria? Você se censuraria? E assim você vai descobrindo, ou nós vamos descobrindo, o que o outro sentiu e vamos sabendo se aquilo está legal ou não. Será que eu cumpri todos os meus deveres? Mas não é aquele dever, cumprir dever friamente, não. Será que eu cumpri todos os meus deveres com amor, com paciência, com dedicação? Diz Santo Agostinho. Deveres sociais, deveres profissionais, deveres familiares, né? E termina Santo Agostinho dizendo o seguinte: se Deus me chamasse agora para o mundo espiritual, eu estaria para adentrar esse novo plano, sem me envergonhar dos meus atos? Essa é a análise que Santo Agostinho fazia. É o conhecido, o chamado, o exame de consciência, e que nos ajuda a nos conhecer. Muitas vezes, quando chega a noite, a gente faz o contrário, né? Nossa, como aquela pessoa me irritou, né? Como fulano é isso, é aquilo, né? Então, Santo Agostinho nos alerta que é preciso olhar para nós. O que eu fiz? O que eu pensei? Como eu agi? Porque às vezes a gente vai vivendo apenas cumprindo as regras do mundo, mas sem nenhuma qualidade, sem nenhum amor, sem nenhum prazer em realizar aquilo. Fazemos por fazer, às vezes irritado, às vezes ansioso, às vezes agressivo, né? Eu dou sempre o exemplo aqui da sopa no centro, né? Porque a sopa no centro é uma coisa legal, bacana, está matando a fome de muita gente que está necessitada. Mas como é que nós estamos fazendo essa sopa, pessoal? Porque a gente pode dar o alimento material, né? Junto com o espiritual. A gente pode fazer uma sopa, não tem água fluidificada no centro, né? Que os espíritos vêm, colocam lá uns medicamentos para que a gente possa acalmar, possa nos ajudar no equilíbrio físico e emocional. Quando a gente faz uma sopa com amor, uma comida com amor, não precisa ser sopa, pode ser comida, né? Nós passamos essa vibração para o alimento. E quando aquele camarada que está ali com fome vai comer aquele alimento, ele, além de receber o alimento físico, ele recebe junto a nossa vibração de amor, né? Quando conta-nos uma pequena história, estou me lembrando aqui, que um sujeito procurou o Dr. Bezerra, precisando muito de ajuda, estava desempregado, mas o Dr. Bezerra não tinha nada naquele momento para dar àquela pessoa. Então o Dr. Bezerra disse a ele assim: ó, meu amigo, eu vou te dar o que eu tenho, né? Eu vou te dar um abraço. E
deu um abraço naquele sujeito e esqueceu daquele encontro, né? E falou: quando você chegar em casa, abrace sua família. Deus nos ampara, Deus nos ajuda. E aquele camarada, depois de uns 2 meses, ele voltou a procurar o Dr. Bezerra para dizer ao Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra nem se lembrava mais, né? Que ele fez o que o Dr. Bezerra pediu. Ele deu um abraço na sua família e todas as coisas melhoraram. Ele conseguiu um emprego, ele conseguiu colocar o pão de cada dia na sua casa. Olha que bacana, né? Dr. Bezerra simplesmente passou o que para ele? Vibração. Vibração de amor, né? Então, quando a gente faz com amor em todas aquilo que a gente faz, seja no profissional, seja no pessoal, no social, na família, nós passamos junto com a matéria as vibrações de amor. Então, o que semeamos, por onde passamos, nasce dos pensamentos bons que se transformam em atitudes. Por isso, nós precisamos estar conscientes que, pela lei divina, isso vai se desenvolver, vai crescer. Por isso, é preciso ter cuidado com as sementes que lançamos. Ressalta Emmanuel que as sementes do bem nos campos do mundo é sempre de um movimento de evolução, de luz dentro da vida. E quando lançamos sementes do mal, do negativismo, nós lançamos morte. Não estamos falando da morte física, não, mas daquela morte invisível, daquela vibração pesada que traz estagnação, acomodação, paralisia. Quantas vezes nós temos semeados por milênio as mesmas sementes da existência, de existência em existência, recapitulando situações, e mesmo assim a gente teima em semear sementes de ódio, de vingança. Vem existência, passa existência, e a gente vai carregando essas sementes prejudiciais, né? Reencarnamos, resgatamos débitos horrorosos, mas depois contrai outros pela semeadura indesejável. Então vira um círculo vicioso. Então, pessoal, é hora de acordar. Vamos cortar esse círculo vicioso de lançar sementes de bem e de mal. Vamos perceber que nós temos sementes de bem em nós. É essa que precisamos semear. Pode nos trazer liberdade para o espírito, já que nós estamos muito aprisionados ainda em plantações dolorosas do passado, né, remoto, e até mesmo do passado de agora, que a gente tem lançado sementes aí não muito desejáveis. Somente o bem pode abrir as portas para o caminho a voos mais altos do espírito. Nós ansiamos por libertação. Nós ansiamos por nos libertar das pesadas correntes da dor, de remorsos de semeaduras que nos aprisionam ao longo de muitos séculos. Por isso nós precisamos pensar como espíritas que somos, conhecedores que nós somos das oportunidades que a existência nos permite. O que é que nós temos semeado em cada dia? Pois essas sementes vão germinar, vão crescer, conforme as leis divinas que regem a vida. Assim nós vamos entendendo que a colheita definitiva não nos pertence, mas pertence ao Senhor da vinha. Mas sempre, em todos os dias, nós podemos colher frutos. Frutos da alegria de servir, de cooperar, de ajudar para a construção de um mundo melhor, na certeza de que Jesus, nosso mestre e amigo, segue conosco, abençoando-nos como os trabalhadores de última hora, trabalhadores de boa vontade. Lembrando com Emmanuel que o trabalhador divino, ele vai limpar os campos do mundo.
né? Semeando sementes do bem. Então, pessoal, vamos aceitar, não vamos resistir, não. Vamos aceitar a convocação que estamos recebendo nessa existência, principalmente através da doutrina espírita, que nos convida a semear o bem, o amor ao próximo, com perseverança, por onde nós passarmos, para que as sementes do bem floresçam e dê flores e frutos cada dia mais nos campos da terra, enchendo o nosso planeta com árvores lindas e fortes da fraternidade que deve nos unir como verdadeiros irmãos. Por hoje é isso, que Jesus nos abençoe, que possamos olhar os nossos celeiros íntimos e esquecer essas sementes indesejáveis e semear alegria, semear amor, semear a paz, a fraternidade por onde nós passarmos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo sábado. Grande beijo, fiquem todos com Deus, que assim seja.